Essa semana, João Márcio, nós tivemos um dia mundial sem carros, né? Na Semana Nacional do Trânsito, que está sendo, né, do dia 28 até o dia 25 de setembro, né? 18, desculpa, do dia 18 até o dia 25 de setembro, onde o Brasil vem numa posição bastante desconfortável no que diz respeito, né, João Márcio, às mortes por acidentes. Nós temos uma legislação de trânsito, que é uma legislação até, dá para dizer que é uma legislação boa. No entanto, muitas dessa legislação não é cumprida. Por exemplo, a lei seca, né? A chamada, apelidada de lei seca, né? Que a pessoa bebe e não pode dirigir, por exemplo. É uma lei que não é muito cumprida no Brasil. Muitas vezes as pessoas consomem bebida alcoólica e saem viajar tranquilamente. Outra questão importante, João Márcio, para aumentar os índices de morte, acidentes nas estradas brasileiras, também é a precariedade das estradas, né? Muitas vezes as estradas não são pavimentadas de forma adequada, não são duplicadas, muitas vezes sem acostamento. Então isso tudo facilita para que haja muitos acidentes nas estradas brasileiras, o que acaba gerando problemas tanto materiais, do ponto de vista das famílias, dos acidentes, do SUS que tem que gastar com essas pessoas, como perdas humanas e para as famílias que não tem como repor esse dano, né, João Márcio? Olha, amanhã, né, dia 25, é o Dia Nacional do Trânsito e o Brasil tem, ao invés de melhorar suas estatísticas ou tá trabalhando para melhorar, como os demais países do mundo têm feito, a Europa, que há décadas atrás tinha um trânsito parecido com o nosso, que vitimava muita gente, hoje é exemplo. Se você pegar a União Europeia inteira, com praticamente 27 países, morre menos gente lá por ano do que no Brasil somente. E o Brasil ocupa a 4ª posição no ranking mundial em mortes no trânsito, ficando só atrás da China e da Índia, que são 2 países que têm uma população gigantesca, né? Mais de 1 bilhão de habitantes, 6, 7 vezes a população brasileira, e a Rússia, que vem em 3º lugar, e já na sequência o Brasil. Para vocês terem uma ideia, em 2015 morreram 37.306 pessoas, essas vítimas fatais, pessoas que morreram em acidente de trânsito, e o saldo foi de pelo menos 204 mil pessoas feridas. Dessas 204 mil pessoas feridas, quantas com sequelas irreversíveis, com problemas de saúde sérios, muitos paraplégicos, tetraplégicos, pessoas mutiladas. Então é uma estatística absolutamente cruel e que não está distante da gente, porque aqui mesmo na nossa cidade, uma cidade pequena, a cada semana praticamente a gente tem uma vítima, né, de acidente de trânsito, e nos últimos tempos piorando ainda mais. A gente tem visto e assistido isso ocorrer. Então cabe um alerta à população em geral de que existe uma sensação ou uma moda de permitir menor dirigir, o pai ensina e deixa sair. Isso é um risco muito grande, que os adolescentes aí não têm maturidade para pegar um veículo e sair por aí dirigindo, pega um carro, quando sai das vistas do pai já acha que virou um piloto e acaba fazendo besteira. A maioria dos jovens hoje, o consumo de álcool ficou generalizado, e isso piora a situação, porque se já é inexperiente, com um pouquinho de álcool aí que consuma, os riscos se multiplicam, e aí a situação fica cada vez mais séria e mais grave. Nós temos aí 661 mortes a cada 1 milhão de habitantes no Brasil, enquanto nos Estados Unidos esse número é de 134 e no Japão é 64. Então a cada morte nos Estados Unidos, aqui no Brasil são 4. A cada uma morte no Japão, aqui no Brasil são 10. Então praticamente nós temos uma guerra no trânsito, com vidas sendo perdidas e jogadas fora todos os dias, e pouco temos feito. Pelo contrário, tem aumentado os índices. O Lourenço muito bem frisou, aí entra a questão da precariedade das vias, da falta de conservação, que acaba ajudando, mas entra também a irresponsabilidade de todas as pessoas que cada vez mais se utilizam dos veículos para se locomover, mas de maneira irresponsável. Então as pessoas cuidam cada vez menos, e aí nós temos tido uma guerra vitimando
quase que um Prudentópolis inteiro a cada ano, uma coisa horrível que não tem melhorado. Esperamos que a gente pare e se conscientize. Não adianta lembrar disso depois que aconteceu uma tragédia. Tem que lembrar disso a hora que o filho está saindo com o carro de casa. Tem que lembrar disso a hora que vai para uma festa e vai beber, já levar alguém para dirigir, para não correr riscos. Até, João Márcio, desculpa te cortar, mas até frisando essa questão de você falar de tem que ser uma lembrança cotidiana, a gente vendo a imprensa, vendo a divulgação dos acidentes, etc e tal, sempre quando está envolvido o menor, muitas vezes o pai, o responsável, diz assim, não, ele pegou sem eu saber. É impossível um menor de idade tá pegando o carro cotidianamente, seguidamente, e o pai não saber. Como é que o pai não sabe? Então, muitas vezes, até usando essas justificativas na hora que acontece algum problema, e o responsável diz, não, eu não sabia, ele pegou sem eu saber. Mas quem que é o responsável da casa? Então, esse tipo de justificativa não, digamos assim, não se sustenta. Como é que um adolescente vai pegar um carro, às vezes, independente do valor agregado do veículo, vai pegar e vai sair para as festas, vai sair para as baladas e ninguém da casa vai ficar sabendo? Então, isso é uma desculpa que não cola. E outra coisa, João Márcio, você falou ali que o maior índice de mortes no trânsito é a China, mas a China é muito mais populosa que o Brasil, então a proporção acaba compensando. E outra coisa, João Márcio, não sei se nós vamos já falar a respeito disso, mas a questão também, junto com o trânsito, que mata muitos, assassinatos estão crescendo no Brasil. Os assassinatos estão crescendo muito no Brasil, e isso é preocupante porque o orçamento para 2018 para a segurança pública é menor do que o de 2015. O índice de assassinatos aumenta, o índice de criminalidade aumenta, e em 2018 o orçamento para a segurança é menor do que 2015, graças à PEC do teto dos gastos, né, João Márcio? Olha, isso é uma notícia complicada, porque a gente teme, porque a nossa população está andando num caminho inverso, deveria estar cada vez mais pacífica, mais tolerante, entendendo mais, porque a gente sabe que a grande maioria das mortes são por motivos fúteis, né? Não se justifica. É claro que em hipótese alguma se justifica um assassinato, ou tirar a vida de outro ser humano, mas a grande maioria é por questões muito pequenas. E aí nós temos uma soma de fatores aí. Muita gente com dificuldades cada vez mais no Brasil. Nós temos vivido épocas aí em que a população está cada vez com dificuldade maior de pagar as contas, cada vez mais endividada, com problemas aí. É um problema da população em geral, salvo os grandes tubarões aí, que o resto da população tem batalhado e sofrido muito. E quando a situação fica mais difícil, as dificuldades chegam, as pessoas ficam com os nervos à flor da pele e a chance de fazer besteira é cada vez maior. E como o Estado tem agido de maneira ineficiente, a segurança pública tem se tornado um caos. Uma prova grande disso é o Rio de Janeiro, que tem assistido praticamente um domínio do poder paralelo, né, do tráfico de drogas. Aí, o que sobra de saldo? Sobra de saldo cada vez mais mortes, cada vez mais atrocidades, e um saldo muito triste para a gente, porque a gente espera que cada vez a gente evolua mais, a gente consiga se entender no diálogo. Quando a gente tem algum problema, a gente consiga resolver convencendo um ao outro e não tirando vidas. Nós matamos muito mais do que mata a guerra na Síria, por exemplo. Foram mais de 58 mil mortes violentas no Brasil no ano passado. Então, população de Prudentópolis, 50 e pouquinhos mil, quase 60 mil mortes violentas no Brasil no ano passado. Isso é um número alarmante e que deixa a gente entristecido, porque a nossa sociedade, isso é todo mundo um pouquinho mais revoltado, todo mundo um pouquinho mais com os nervos da flor da pele, fazendo besteiras por aí e acabando por estragar vidas da sua família, de outros, porque não existe saldo positivo para ninguém nesse tipo de atitude, né? Com certeza, João Márcio. E vamos tocar o programa.